bem-vindos à aula do curso sobre Educação Ambiental no Ensino Fundamental. Desde o início da sua existência, o ser humano interfere no ambiente para garantir a sua sobrevivência. Ao longo da existência humana, o meio ambiente ele passou a ser utilizado não só para a manutenção da vida, mas também para a obtenção de conforto e também para o acúmulo de riquezas, de forma que os recursos naturais eles começaram a ser explorados como se fossem inesgotáveis, coisas que a gente sabe que ele não é. O avanço na industrialização e o crescimento populacional em várias partes do mundo agravam a degradação do meio ambiente, representando assim uma ameaça à qualidade de vida das pessoas e tornando necessário e urgente a busca de soluções para solucionar os problemas ambientais. Públicas da educação no Brasil, fomentadas pelo órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, vem levando em consideração uma educação ambiental crítica, participativa, transformadora e emancipatória, em sintonia com os princípios do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. A educação ambiental, ela tem, de forma gradativa, ampliado a sua presença no cenário acadêmico do país. A questão ambiental, ela ocupa no contemporâneo um importante espaço na chamada subpolítica ou política do cotidiano. Essa forma de ser abordada, ela é transversalizada sobre os mais diversos campos ocupacionais e se faz sentir em controvérsias substitutivas em relação aos métodos e procedimentos de avaliação, normas, planos e rotinas. A educação ambiental não se trata de uma disciplina, mas de um mecanismo para orientar as pessoas para uma vida saudável e para que as pessoas elas tenham como princípio básico o respeito pelo ambiente, buscando assim evitar a sua destruição. A educação ambiental é concebida inicialmente como parte do movimento ambientalista. Dessa forma, em um primeiro momento, nós podemos entender que essa é uma preocupação do movimento com uma prática de conscientização que chame a atenção para a finitude e a má distribuição no acesso dos recursos naturais. E em um segundo momento, a educação ambiental ela vai se transformando em uma proposta realmente educativa em diálogo com o campo educacional, com suas tradições, teorias e saberes, passando assim então a ser entendida como a resposta que a educação deve dar sobre a crise ambiental vivida pela humanidade. Segundo Jacob, a educação ambiental ela consiste em um exercício social baseado no diálogo e na interação, criação e reinterpretação de informações, conceitos e significados que se originam do aprendizado em sala de aula ou aprendizado do próprio pessoal, do próprio aluno. A troca de experiências, o diálogo e as reflexões coletivas, elas devem ser consideradas fundamentais para as mudanças de postura, pois a imposição social, política, econômica ou cultural de significados, ela conduz à dominação e à alienação. A compreensão da educação ambiental em sentido amplo significaria, portanto, a compreensão da necessidade de refundação das relações entre sociedade e natureza, uma nova escuta natural do qual somos parte indissociável, uma nova aliança. Nesse sentido, a educação ambiental ela passa a ser compreendida como uma possível resposta à crise socioambiental da modernidade,
é uma crise de conhecimentos do mundo. Nessa perspectiva, a crise socioambiental não é vista simplesmente como uma crise de esgotamento de recursos físicos e naturais, mas como uma crise civilizatória de esgotamento de um padrão de racionalidade. É uma crise, portanto, de conhecimento, e é exatamente aí que reside a importância da construção de um campo teórico novo para a educação, o campo da complexidade ambiental. Vamos ver agora quais os objetivos da educação ambiental. Primeiro, conscientização, contribuir para que os indivíduos e grupos sociais adquiram consciência e sensibilidade em relação ao ambiente como um todo e aos problemas que estão relacionados a ele. 2. Conhecimento, propiciar aos indivíduos e grupos sociais uma compreensão básica sobre o ambiente como um todo e os problemas a ele relacionados e sobre a presença e o papel de uma humanidade que seja criticamente responsáveis em relação a esse ambiente em que eles vivem. 3. Atitudes. Possibilitar aos indivíduos e grupos sociais a aquisição de valores sociais, fortes vínculos afetivos com o ambiente e a motivação para participar ativamente na sua proteção e na sua melhoria. Habilidades. Propiciar aos indivíduos e aos grupos sociais condições para adquirirem as habilidades necessárias à solução dos problemas ambientais. 5. Capacidade de avaliação. Estimular os indivíduos e os grupos sociais a avaliarem as providências relativas ao ambiente e aos programas educativos, quanto a fatores ecológicos, políticos, econômicos, educacionais. 6. Participação. Contribuir com os indivíduos e grupos sociais no sentido de desenvolverem senso de responsabilidade e de urgência com relação aos problemas ambientais para que se possa assegurar a ação necessária para solucionar esses problemas. Os parâmetros curriculares nacionais, as referências curriculares produzidas com base na Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e lançadas em 1997, definem meio ambiente como um tema transversal, ou seja, permeando a concepção, os objetivos e as orientações de cada área do conhecimento. A busca pela constituição teórica da educação ambiental, sob a perspectiva da racionalidade ambiental, se fundamenta na necessidade de refundar as próprias concepções de educação em sentido amplo, compreendida nesse cenário teórico como formação integral de sujeitos que têm também vistas como integrais, condutores de relações históricas, como o meio ambiente, do qual se compreende as partes que são indissociáveis, são inseparáveis. É necessário, pois, que a educação ambiental proporcione conhecimentos, valores e atitudes que permitam maior integração e harmonia dos indivíduos com o meio ambiente. Nesse sentido, a escola, a instituição de ensino, ela deve ser reconhecida como um local que participa do processo de formação do cidadão e um local que ele contribui para que esse cidadão ele seja crítico perante os problemas, os padrões sociais vigentes e se perceba como parte integrante e transformadora do mundo em que ele vive. A educação ambiental ela pode também ser compreendida como uma nova pedagogia, a pedagogia da complexidade, que se relaciona com movimentos de compreensão dos processos de complexificação que podem ser traduzidos
em aprofundamento radical da capacidade da formação educativa em difundir a racionalidade ambiental ou o diálogo de saberes e, por assim dizer, instaurar um movimento em direção à construção de novas possibilidades para se enfrentar a crise socioambiental que nos encontramos hoje, mas como uma crise de racionalidade moderna assentada sobre o produtivismo formal e burocrático que desvincula sujeito e ambiente e tende a instalar processos de coisificação e crescente desumanização da sociedade. A superação desse processo de aceleração da racionalidade instrumental, ela acaba exigindo uma nova educação para além daquelas das práticas formais e burocráticas que já estão instaladas nas ações formais das instituições de ensino. A diversidade de classificações a respeito da educação ambiental ela é tão grande quanto a diversidade que inspira as inúmeras variações do ambientalismo. Salvé, ele discute algumas delas que podem ser complementar entre si, ao contrário das variações do ambientalismo, sendo elas educação sobre o meio ambiente. Trata-se aqui da aquisição de conhecimentos e habilidades relativas à interação com o ambiente. Essa interação ela se baseia na transmissão de fatos, conteúdos e conceitos no qual o meio ambiente ele se torna objeto do aprendizado. A educação no meio ambiente, também conhecida como educação ao ar livre, corresponde a uma estratégia pedagógica onde se procura aprender mediante o contato com a natureza ou também o contato com o contexto biofísico e sociocultural do entorno da escola ou da comunidade que essa instituição de ensino se encontra. O meio ambiente ele provê o aprendizado experimental, tornando-se um meio de aprendizado. Educação para o meio ambiente, processo em que se busca o engajamento ativo do educando, e que esse educando ele aprende a resolver e prevenir os problemas ambientais, e o meio ambiente ele se torna uma meta do aprendizado. A educação a partir do meio ambiente. Aqui ela é considerada, além das demais incluídas, os saberes tradicionais e originários que partem do meio ambiente, as interdependências entre as sociedades humanas, a economia, o meio ambiente e a simultaneidade dos impactos nos âmbitos locais e globais com relação ao meio ambiente. Uma revisão dos valores éticos, atitudes e responsabilidades individuais e coletivas, a participação e a cooperação, o pensamento altruísta, entre outros. Além disso, a melhoria da qualidade de vida ambiental dos presentes e das futuras gerações e os princípios da incerteza e da precaução. Quanto ao campo de pesquisa, a educação ambiental é muito nova. O conhecimento da educação ambiental ela é sobretudo construído a partir da convergência dos saberes ambientais e educacionais, o que a define como um campo interdisciplinar. Diversos autores eles discutem essa produção do conhecimento precisa ser inovadora, capaz de romper com a visão fragmentadora, cartesiana e positivista da modernidade. Esse novo saber, para buscar uma transformação da crise ambiental atual, ele necessita ir além do paradigma científico dominante, buscando uma forma alternativa de olhar, analisar e estudar o mundo. Esse acaba sendo um grande desafio e confere à educação ambiental
uma fragilidade teórico-metodológica que diversos estudiosos eles têm buscado compreender e suprir. Considerando as ameaças ecológicas, químicas, nucleares e muitas vezes genéticas da sociedade de risco, o tema da sustentabilidade ele é crucial para se pensar possíveis caminhos de enfrentamento desses riscos globais. O que exige profundas mudanças no estilo de vida e pensamento e nas formas de produzir e de consumir. A ideia de sustentabilidade, ela coloca a questão, é fundamental alterar já as formas de pensar e viver. Diante dos riscos, a preocupação contemporânea central, ela não é mais como viver melhor amanhã, mas como garantir a sustentabilidade da vida aqui e agora. O saber ambiental ele caracteriza-se por uma racionalidade completa que considera a inter e transdisciplinaridade. Ela aproxima e confronta a teoria e prática e promove o diálogo entre os saberes científicos e populares. Portanto, ela não se identifica como sistemas especialistas. Quais são as principais dificuldades encontradas no campo da política pública de educação ambiental? Primeiro, a rigidez no meio acadêmico, a falta de recursos financeiros, infraestrutura e pessoal para desenvolver essas atividades na área, a falta de políticas públicas e institucionais, falta de preparo dos profissionais para a prática da educação ambiental, desconhecimento da legislação sobre educação ambiental, falta de pesquisa sistematizada e divulgação das experiências da área e falta de um arcabouço teórico e metodológico. E quais são os elementos que são facilitadores para a realização de atividades na área de educação ambiental? Primeiro, a relevância da educação ambiental para a comunidade universitária, o apoio e a articulação institucional, os espaços de diálogo e integração das atividades nas instituições de ensino superiores, a existência de um campo e saber em construção, autonomia e de pensamento e ação, existência de financiamentos e de políticas públicas e, por último, a responsabilidade socioambiental das universidades. A educação ambiental ela é de fundamental importância para o desenvolvimento da consciência ambiental. Ela deve assumir um papel de destaque no nosso ensino formal. Isso porque na escola, principalmente no ensino médio, que podemos observar os interesses dos alunos quando se desenvolvem atividades que estimulam a participação e tornando-os sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, essa dinâmica ela depende de docentes que sejam qualificados para realizá-las. Acreditava-se que eles são especialmente preparados nos cursos de licenciatura em ciências biológicas, mas a gente sabe que os que são formados em outros cursos também, eles conseguem desenvolver essa capacidade. Guimarães, ele classifica as vertentes dentro da educação ambiental em duas visões distintas, sendo ela a educação ambiental tradicional ou conservadora, definida por ele como ser hegemônica e ao mesmo tempo possuidora de uma visão mecanicista que simplifica fenômenos considerados mais complexos da realidade, mesmo não podendo ou não querendo mostrar as relações de poder que estruturam a nossa sociedade atual. A educação ambiental tradicional, ela não possui condições para alavancar as respectivas mudanças para que se supere a crise ambiental. Isso ele fala de uma educação crítica, uma educação que se mostra como contra
hegemônica, caracterizando a interdisciplinaridade relacionada à teoria da complexidade e tem como objetivo provocar as relações de dominação que constituem a atual sociedade que nos encontramos, sendo essa uma proposta que pode e deve fazer um contraponto em relação ao que vem sendo realizado, como o que identificamos sendo a educação ambiental conservadora. As condições sociais internas, elas também implicam a expansão da educação ambiental no país. O contexto histórico vivenciado pelo nosso país, ele permitiu a ampliação do debate e mobilização em relação à educação ambiental. A redemocratização do Brasil, com a abertura a novos debates e perspectivas sociais, ela trouxe novos olhares para a educação ambiental. No planejamento e na execução das atividades de educação ambiental, é interessante que o trabalho ele seja realizado em equipe. Esse tipo de trabalho ele permite revelar a importância da educação ambiental para todas as disciplinas e principalmente para o desenvolvimento de um ensino-aprendizagem efetivo, que consequentemente vai melhorar a qualidade da educação e superar o preconceito de que a educação ambiental ela é uma preocupação apenas das ciências naturais. A educação ambiental como um processo crítico, participativo e que valoriza o uso sustentável dos recursos naturais, ela deve, portanto, apresentar abordagens que sejam ecológicas, sociais, econômicas, políticas e culturais. A temática ambiental, ela transcende o envolvimento de profissionais como biólogos, geógrafos, ecólogos, entendendo-se a todos os cidadãos, ou melhor, a todos os atores sociais, pois todos estes eles estão sujeitos aos efeitos dos problemas ambientais. Portanto, não basta construir leis e teorias que sejam abstratas sob base idealizadoras e que despejem uma enorme quantidade de informações desconexas e descontextualizadas e que não favorecem a intervenção qualificada de agentes sociais. O próprio discurso e linguagem, que são extremamente técnicas, elas não permitem que cidadãos comuns eles tomem conhecimento e entendam as mensagens que esses documentos eles se propõem a passar. Além disso, é necessário que seja pensado com urgência a necessidade de políticas públicas voltadas à formação de professores em relação à concepção crítica e emancipatória da educação ambiental. Através de uma fundamentação teórica e prática baseadas no diálogo, respeito à diversidade e ao saber popular, poderemos então construir uma importante ação para uma escola não tradicional e principalmente consciente do seu papel social e ambiental como conceitos que se interligam entre si. Há um entendimento de que as políticas públicas de educação ambiental elas devem induzir a produção de ações formadoras que contribuam para a prevenção e enfrentamento dos riscos globais. Apoiados numa governança democrática mais intensa, que estimule a reflexibilidade e a cidadania ambiental. Aprender a prevenir e enfrentar as ameaças numa sociedade de risco acaba implicando na criação de espaços para novas formas de participação política e vivência da vida democrática. Por essa razão, a presença da educação ambiental, com suas ações sinérgicas e perspectiva sistêmica, na integração da educação integrada no país, com a implementação do programa Mais Educação, que foi criado a partir do Plano de Desenvolvimento da Educação
vai favorecer a criação de espaços participativos de educação para a sustentabilidade socioambiental e a construção de novos arranjos educativos locais. A educação provocará uma importante ruptura no atual modelo de gestão das políticas públicas da educação, que parece desconhecer a modernização reflexiva e o saber complexo, e também incorporará a educação integral no cotidiano da vida escolar, o que vai acabar exigindo que seja permanente a articulação de ações que sejam intersetoriais para a ampliação dos tempos, territórios e oportunidades de aprendizagem. Ficamos por aqui com essa aula. Muito obrigada. Eu deixo meu e-mail aí caso vocês queiram entrar em contato.